que a gente precisa saber para fazer um planejamento anual bom, coisa boa, né? Papel e caneta na mão, vamos lá? Primeiro passo. Quantas crianças você vai ter? Quantas crianças vai ter na sua sala de aula? 5, 10, 15, 30, quantas? Qual a idade dos seus alunos? Tem criança que acabou de fazer 5 anos em janeiro, então só vai fazer 6 anos o ano que vem. Tem criança que vai fazer 5 anos só em junho. Como é que é? Qual a idade desses seus alunos? Elas têm 5, elas têm 4, elas têm 3. E quem é essa criança? O que você já sabe dessa criança? Ela é filha de mãe solteira, tem lá no formulário, né? Ela tem quantos irmãos? Ela mora com quem? Ela mora perto da escola? Ela mora longe da escola? Quem é esta criança? E por que você vai fazer isso? Porque esta criança, ela é o centro do nosso planejamento. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, a escola. Como que é a sua escola? Então, você começa a pensar na sua cabeça o que você tem já de estrutura, de planejamento, que a sua coordenação te trouxe, né? Porque a sua coordenação, ela te traz, e a Secretaria da Educação traz. Então, você já tem isso, duas coisas. Quem são essas crianças? O que a coordenação espera de mim? Qual é o espaço físico dessa escola? O que eu tenho nessa instituição que eu trabalho? Tem jardim? Tem biblioteca? Tem parquinho? Tem cantina? Não tem cantina? Como é que é essa estrutura física? Tá entendendo por que não dá para fazer um planejamento anual sério, de qualidade, sem saber quem são essas crianças? Que não dá para você simplesmente baixar na internet um prontinho para você? Não tem como, gente. Cada escola é uma escola. Sua escola tem banho, não tem banho? Passa o dia inteiro. Como é que é? Escola particular, escola privada, particular, privada, pública? Não dá para baixar. Você vai ter que pensar e você vai ter que refletir. Agora, se você quer ser um professor valorizado e reconhecido, você tem que pensar e você tem que refletir, né? Isso é óbvio, né? Bom, o terceiro passo é você sempre pensar que o planejamento, ele é flexível. Ele não é, eu vou fazer isso, acabou e pronto. Não, ele é flexível, porque você tem que adaptar de acordo com seus alunos. Então, partindo dessa questão de que a criança, ela é o centro do nosso planejamento, e que o planejamento anual não é uma cópia da BNCC, e que você, professor, já listou o espaço físico, sabe quem são essas crianças, já viu o que é, qual a estrutura, o que a coordenação e a Secretaria da Educação te traz, a gente vai partir para o planejamento anual flexível, entendeu? Então, vai ter um planejamento anual, mas ele vai ser flexível, porque você ainda não conhece as necessidades das suas crianças e os interesses dela. Você vai conhecer isso lá na hora. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua BNCC, aquela que eu espero que você já tenha baixado, ou que você tenha, talvez você tenha ganho da sua própria escola, ou que você baixou, e você tem lá no seu caderninho, porque pode ser que a sua escola nem seja uma escola tão boa assim, mas que você quer o quê? Se mandar dessa escola, né? Porque você quer trabalhar no lugar que corresponda a você, professor, que gera valor. Então, você não ficou esperando que a sua escola te deu, não, mas a minha escola não me deu. Vai lá, pega para você, porque isso é para você como profissional. Bom profissional. Então, vamos lá, pega lá. Então, lá na base, está escrito no campo de experiências, por exemplo, agora eu vou dar um exemplo concreto. Então, a gente tem corpo, gesto e movimento, a gente tem no objetivo de aprendizagem
E Educação Infantil 03, Corpo, Gesto e Movimento 04, adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação, conforto e aparência. Tá, eu vou escolher aqui, então, a vivência da alimentação, revelar interesse por uma alimentação saudável, experimentando novos sabores. Então, é isso que eu vou fazer, por exemplo, no segundo bimestre. Então, eu escolhi que vai ser isso. Agora, eu vou fazer essa aula aonde? Lembra que eu falei que você tinha que saber qual é a sua estrutura? Tem cantina? Eu posso usar? Vou fazer na minha sala de aula? Não tem onde fazer. Eu vou fazer na minha sala de aula. Minha escola não tem cantina. Eu faço na minha sala de aula. Então, eu já sei, eu vou fazer na minha sala de aula. Agora, é imprescindível que você pense no espaço dentro da escola e que também a gente pode e deve ir além do espaço da escola. Então, eu decidi que eu vou fazer essa atividade dentro da minha sala de aula, mas que perto da minha escola tem um supermercado. Pode ser que perto da sua escola tenha uma feira, pode ser que tenha uma quitanda, essas coisas de hortaliça. Onde que você vai? Qual é o outro lugar da escola que você vai fazer? Ou pode ser, então, que de repente vocês vão fazer dentro da sala de aula, mas que depois vocês vão fazer um piquenique na pracinha. Pode ser também. Então, você já notou isso também. Agora, você pensa nos espaços que vai levar essa criança para que elas explorem e conheçam. Então, você já fez esse mapeamento, você conhece os espaços que vai utilizar, as estruturas físicas, tanto dentro quanto fora da escola, e os recursos que eu tenho para isso. Eu tenho recurso financeiro? A gente tem dinheiro para comprar as frutas e as verduras? Quer dizer, eu não sei, eu vou fazer uma salada de fruta, a gente tem dinheiro para comprar essas frutas? A gente tem que, por exemplo, vai no supermercado, o supermercado é longe, entendeu? Daí você também precisa de alguém para te ajudar nesse dia a cortar. Quem que você vai chamar? Quais são os recursos humanos que você vai chamar? Você tem uma secretária, ai não, como é que chama? Assistente de sala, você vai chamar uma mãe, um pai, como é que é? Então, você já pensou nessa estrutura. Então, você está formando todo um esqueleto da sua atividade. Então, é isso que você vai fazer. Você fez um esqueleto. Você fez o quê? Um geral. Conforme quando você planejou isso, por exemplo, para o segundo bimestre. Então, conforme você vai conhecendo os seus alunos e as suas necessidades, você vai o quê? Você vai adaptar a sua aula de acordo com o interesse da sala. Então, primeiro, você fez alimentação e você falou salada de fruta. Mas, quando você estiver lá na sua sala, e daí como as crianças participam do planejamento? Você vai falar que a gente vai trabalhar, agora o nosso tema é cuidados com alimentação. Alguém tem uma ideia de alguma atividade que a gente pode fazer? Pode ser que as crianças tenham ideia, pode ser que você traga. O que vocês acham? Ah, eu tive aqui uma ideia. A gente pode, por exemplo, eu pensei, a gente podia fazer uma salada de fruta, ou a gente pode fazer uns snacks, né, esses finger food, que é para picar, assim, pode ser ideias de lanches saudáveis. E alguém tem mais alguma outra ideia? Tá, então a gente teve, vamos dizer que agora na minha cabeça só vem essas duas ideias, uma salada de fruta, ou a gente vai fazer ideias para lanches saudáveis. Tá. Quem prefere do quê? Eu geralmente dou tampinhas de garrafa, cada criança tem um saquinho com as suas tampinhas, e daí elas põem. Qual que você gosta? O que você gostaria? Salada de fruta ou ideias de lanches mais saudáveis? Daí as crianças colocam
as tampinhas nas figuras lá. Tá, muito bom. Então, vamos dizer, ganhou salada de fruta. Então, muito bem, ganhou salada de fruta. Tá, na nossa salada de fruta vão ter quais frutas? Agora, na hora da salada de fruta, a gente tem que pensar uma coisa, a gente tem que fazer um compromisso que a gente, porque está lá escrito também na BNCC, que a criança ela tem que provar coisas novas. Então você vai falar com os professores, você vai falar com as crianças que a gente vai fazer um compromisso de que pelo menos uma fruta nova você vai experimentar, tá bom? Então tá, então vamos lá. Quais são as frutas que a gente vai colocar na nossa salada de fruta? As crianças vão falando, a professora vai anotando. Tá bom, chega lá num consenso de quantas frutas serão necessárias, eu não sei quantos recursos que você tem, entendeu por que não dá para fazer pronto, eu não sei quantos alunos você tem, eu não sei como é que é, pode ser que você seja no campo e a Mariazinha fala, na minha casa nasce laranja, na minha casa a gente tem uma bananeira, eu posso trazer banana, entendeu? Não dá, gente, não dá para saber, não dá para trazer um planejamento pronto. Bom, tá, então a gente decidiu que vai ter 3, sei lá, 4 frutas, tanto faz. Agora, qual a fruta daqui que você gostaria de experimentar, que você ainda nunca experimentou ou que você não conhece? Então, você também vai conversar com as crianças e você também vai incentivar e as crianças vão pensar e elas vão fazer esse compromisso. Então, elas vão fazer um compromisso de que ela vai experimentar uma fruta que ela não conhece. É assim que você adapta o planejamento de acordo com a sua sala de aula, é assim que você tem alunos protagonistas, entendeu? Então, você fez o esqueleto, a gente já sabe qual é o caminho. Agora, lá, o detalhe, na sala de aula, quem vai decidir é a criança. Entendeu? Que todo mundo ali deu opinião, porque nesse momento, aquela criança que tinha escolhido fazer o snack, o lanche saudável, ela pode estar muito puta da vida dela, porque o que ela quis não foi o escolhido, entendeu? Só que daí, isso a gente já trabalhou lá no primeiro bimestre, a gente já trabalhou as emoções, a gente já trabalhou quais são as emoções primárias, as crianças já sabem, então as crianças, você já treinou se regular, o que perder, quais são sentir raiva é ok, mas o que não é ok, é como você reage, entendeu? É um processo, quem pensou em tudo isso foi você. E é isso que eu faço, é isso que você tem que fazer na sua sala de aula. Caso você precise de ideias, dá uma passadinha nos outros vídeos meus, que eu estou sempre falando de educação, dando ideias de aulas de educação socioemocional. Mas é assim que a criança participa do seu planejamento. Eu espero que você tenha podido aproveitar bastante todas essas dicas que eu trouxe para vocês, e fica aqui comigo que agora vai ter, muito em breve vai ter novidades aqui no canal. Muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima.